Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as causas de dor no joelho, por que o seu joelho pode estar doendo. Então, existe basicamente várias causas que podem causar dor, mas tem uma específica que acaba englobando todas, né? Que eu chamo de sobrecarga mecânica, né? Então você tem o quanto o seu joelho tem de capacidade para aguentar as cargas do dia a dia, e aí vai variar, cada um vai dar uma carga específica de acordo com a idade, de acordo com o que faz de esporte, o que faz de trabalho, né? Essa relação entre o que você está exigindo do joelho e o quanto ele aguenta, a gente vai definir se existe uma sobrecarga ou se ele está equilibrado, tá? Então, isso é dinâmico. Então, da mesma maneira que eu falei, se a pessoa exige mais do joelho, a gente precisa que esse joelho esteja mais preparado, que ele esteja com mais força, com mais alongamento, com mais capacidade de adaptação para absorver o impacto, né? Então, quando isso é perdido, normalmente vem alguma inflamação em alguma estrutura do joelho, seja menisco, seja tendão, seja ligamento, seja cartilagem, ele vai começar a doer e te incomodar. Então, a causa é esse desbalanço, mas existem algumas lesões específicas que podem doer mais e durante esse desbalanço aparecer a dor naquela região, né? Eu já comentei aqui, né, sobre algumas áreas anatômicas que podem doer, tá? Então, a principal causa de dor acaba sendo o que a gente chama de mecanismo extensor. A gente tem a parte de extensão do joelho e ela é feita pelo músculo quadríceps, que é na parte da frente da coxa, ele termina num tendão que vai se inserir nesse ossinho que está na frente do joelho, que a gente chama de patela. Antigamente, a gente chamava de rótula. Ela funciona como uma polia, que ele termina no tendão patelar para esticar a perna. O osso da tíbia, ele é tracionado e você estica a perna. Então, esse mecanismo extensor pode ter alguma dor se ele está sobrecarregado, tá? Então, a gente pode ter tendinite do tendão do quadríceps, tendinite do tendão da patela e pressão na própria cartilagem da patela na hora de você dobrar e esticar. Essa pressão a gente chama de condromalácia patelar, a síndrome fêmuro-patelar, que pode gerar alguma lesão nessa cartilagem da patela, tá? Então é uma causa também frequente de dor no joelho, principalmente na parte da frente. A gente descendo um pouco mais para a parte interna do joelho, a gente pode ter dor articular da cartilagem do joelho. E a gente tem dois compartimentos basicamente no joelho, o de fora, que a gente chama de lateral, e o de dentro, que a gente chama de medial. Nessas áreas a gente tem dois grandes amortecedores em forma de C, que a gente chama de menisco, tá? Então, lesões que podem degenerar esse menisco, sejam lesões traumáticas no passado, seja algo do seu colágeno degenerando ao longo dos anos, podem dar problema nesse amortecedor, gerar uma inflamação e uma dor no local, tá? Da mesma maneira, a cartilagem do fêmur e da tíbia que está em contato de deslizamento quando a gente dobra, estica e quando a gente pisa, pode ter alguma lesão e causar a dor, tá? Essa é a dor da cartilagem que, com o passar dos anos, a degeneração dessa cartilagem se chama de artrose do joelho, tá? Então, essas são as partes anatômicas que podem mais doer no seu joelho, são as causas mais comuns de dores. Claro que lesões do ligamento, lesões da estabilidade do joelho que possam gerar impactos agudos também vão doer, mas aí seria uma lesão traumática, um evento que aconteceu que está dando muita dor no seu joelho imediatamente, a gente chama isso de evento agudo. Mas de lesões crônicas são essas que eu falei, tá? Então, isso posto, pense nos impactos que o passado pode te causar no seu joelho hoje. Então, imagina que você já tem seus 30 ou 40 ou 50 anos, mas teve alguma lesão esportiva lá atrás, né? Algum entorse ou forçou muito o joelho durante algum tempo, né? Algum trabalho braçal, algum trabalho mais pesado. Você pode ter tido um tempo de desbalanço mecânico do seu joelho que forçou essas estruturas anatômicas que eu falei, menisco, cartilagem, tendões, né? Isso pode precipitar uma aceleração da degeneração dessa estrutura. E aí, no seu presente, você vai ter uma estrutura degenerada por conta de coisas que aconteceram no passado, e aí eu falo que seu joelho vai estar mais vulnerável. Ele não vai estar com aquela condição de colágeno, com aquela condição de cartilagem, menisco e tendão, sem uma lesão prévia. Então ele vai, vamos dizer assim, vai aguentar menos desaforo. Então, a mesma atividade que você fazia antes, agora ela passa a ser não tolerada. E como a gente consegue controlar isso? Deixando o seu joelho mais firme, mais forte com a musculatura.
E aí vai precisar fazer exercícios protetores e exercícios condizentes com a sua realidade do joelho. Não adianta você fazer qualquer exercício. Isso é um erro bem comum. A gente sai fazendo exercício às vezes com muito impacto para o joelho. E em vez de ajudar, acaba atrapalhando. Então, o que a gente precisa basicamente é de sustentação muscular. Então, exercícios que a gente chama mais anaeróbicos, exercícios que vão desenvolver a musculatura. E eles devem ser feitos com pouca carga de pressão no joelho. Então, evitar e tomar muito cuidado com exercícios de agachamento ou na academia, vocês devem ver o pessoal fazendo aquele leg press. Esses têm que ser com muito cuidado, não pode dobrar muito o joelho. A gente admite flexão até uns 90 graus. Mais do que isso, vai forçar demais o seu joelho e vai ser até deletério, tá? E exercícios que não tenham apoio de pé são os melhores para o joelho, que a gente chama de cadeia aberta, né? Então, a cadeira extensora ou a isometria de você manter o seu joelho em extensão até o fortalecimento. Associar bastante alongamentos e treinamento de pisada, que a gente chama de propriocepção, que é a capacidade de você ter a pisada e distribuir melhor aquela carga sem forçar tanto o joelho. Então, esses seriam os principais exercícios protetores. E os exercícios mais aeróbicos, aquele cardiovascular, sempre procurar os de menores impactos, né? Então, evitar coisas como corridas, saltos, né? E preferir coisas como bicicleta, que tem menos impacto, a natação, que tem menos impacto, ou mesmo alguma caminhada leve, mas que não seja tão intensa, e sempre de acordo com o seu condicionamento muscular. Quanto mais músculo você tem, mais impacto você pode dar ali no seu dia a dia de exercícios e até no seu dia a dia laboral. Como que eu posso identificar? Você tem lá a sua condição de joelho, aquela dor diária. Como que eu posso identificar se essa dor já passou do limite? Se é uma dor mais preocupante, que você tenha que procurar um médico? Você pode identificar coisas do seu dia a dia que antes você fazia e que agora você tem dificuldade. Esse é um grande sinal de alarme aí já para procurar um médico. Por exemplo, eu moro numa casa que tem uma escada e agora começou a me incomodar eu descer a escada. Comecei a falhar o joelho na descida da escada. Tenho mais dor na minha rotina de caminhadas, de exercícios no meu joelho. Ou ele começou a inchar. Esses são os principais aí sinais de alarme para você procurar um médico, tá? Então, edema, que é o inchaço, dores em atividades que antes você fazia e que não tinha dor, né? E alguma dor desproporcional ali que está te impedindo de fazer as atividades do seu dia a dia, tá? E de lesões esportivas ou torções passadas e que possam estar tendo alguma repercussão agora. Às vezes acontece de pacientes me procurarem, né, que tiveram lesões lá atrás e que agora elas estão descompensadas. O que pode ter acontecido? Na época não tratou adequadamente e isso gerou um desbalanço ali na articulação, mecânico, e começou a forçar muito as articulações, tá? E aí a gente tem que ponderar, será que vale a pena a gente corrigir a lesão que você teve lá de algum entorse, alguma lesão de ligamento, ou já não tem mais muita solução e já está com uma degeneração do seu joelho e a gente tem que tratar o seu joelho já como um joelho com uma artrose, com uma degeneração, que a gente tenha que melhorar a mecânica dele, né? Então, essa é uma grande questão e é uma das coisas que os pacientes me procuram muito para a gente tentar entender. Então, se você teve alguma lesão antiga e está na dúvida, é sempre bom vir antes, tá? Antes de você ter alguma repercussão a longo prazo dessa lesão. Então, qualquer entorse que você tenha tido, se você está na dúvida, venha nos procurar, porque a gente consegue com um exame clínico, fazendo algumas manobras e com exames de imagem, definir se foi alguma coisa mais tranquila ou se foi alguma coisa que a gente talvez já tenha que te intervir para evitar lesões futuras lá na frente. Muito bom, pessoal, espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês e lembre-se, na dúvida, sempre procure a gente, sempre venha com um especialista, a gente pode avaliar com calma o seu joelho individualmente para a sua realidade e dar orientações, dicas assim do dia a dia e também se você tiver qualquer lesão um pouco mais séria, coisas que a gente já possa intervir antes que as coisas piorem.